Neto Barros, eu posso lhe tratar como um velho comunista ou um novo comunista, que durante algum tempo, PCdoB tinha você a figura que ele gostaria de ser o candidato ao governo do Estado durante muito tempo. Isso foi tratado dentro de partido. Eu sei que agora tem mudança com o Givaldo entrando. Eu gostaria que você me dissesse o que vocês vão fazer nesse processo eleitoral, porque como um partido de esquerda, não é como é o PSOL também, vocês estão sempre à margem dessa disputa, não só porque vocês não querem integrar um sistema habitual, né? Como também eles não querem vocês, porque a questão ideológica também pesa nisso. Como é que você vê esse processo eleitoral no Espírito Santo? Bom, primeiro eu quero registrar aqui a alegria de poder voltar ao Século Diário, que é um dos veículos mais respeitados aqui, que tratam de vários assuntos, né, mas especialmente da política capixaba. A gente agora, com a filiação do Givaldo Vieira, o deputado federal, que passa a ser a maior liderança do partido, né, nós temos uma questão de honra de reelegê-lo deputado federal, né? E a vinda dele casa com os nossos anseios de fazer o Partido Comunista do Brasil crescer aqui nas terras capixabas, né? A gente agora tinha uma necessidade de vencer a legislação eleitoral no que tange à cláusula de barreira, né? Nós teríamos que atingir aqui pelo menos 1,5% dos votos, e com a chegada dele, isso foi sacramentado. Agora a gente busca reelegê-lo. A entrada do Givaldo traz uma mudança ampla dentro do partido, né? Fortalece muito o partido, o Givaldo traz gente para o partido e dá uma nova visão do partido junto aos demais partidos que estão aí na cabeça disputando a eleição. Como é que você vê esse cenário atual do Espírito Santo, esse cenário eleitoral? Porque vocês estão querendo fazer um deputado federal longe de fazer governador, senador, etc. Como é que você vê isso? O Givaldo, ele traz agora uma característica nova ao PCdoB capixaba. E não deixa de ser um fato inusitado. Gerou uma curiosidade no mercado político, né? Por que o PCdoB, né? Ele poderia ir para qualquer partido no espectro ideológico, né, que ele carrega, mas escolheu o PCdoB. Então, assim, ele é muito bem recebido e a gente vai buscar a reeleição dele. Mas o que o PCdoB quer é uma discussão mais profunda da realidade do Espírito Santo, né? O que a gente está assistindo, e não é só nesse período, a gente tem acompanhado em outros períodos eleitorais, onde a classe política faz os arranjos pensando nas reeleições, ou nas eleições aí para deputado estadual, deputado federal, governador, senador, e muitas vezes até deixando à margem, ou em segundo plano, a questão nacional. Então a gente que quer reeleger o Givaldo, a gente queria também ter uma discussão mais profunda acerca da realidade. Assim, para que eleger governador? Para que eleger 2 senadores? Assim, o que está em jogo? É o interesse da classe política, que quer ocupar os espaços de poder, ou o pano de fundo é os interesses dos capixabas? Só que a gente não vê essa discussão. Então, com o crescimento do PCdoB no Estado e com a possibilidade concreta da gente eleger 2 deputados estaduais, né, e reconduzir o Givaldo à Câmara dos Deputados, a gente crê que vai conseguir entrar nessa discussão, se possível puxando essa discussão, fazer uma união aí da classe política com a academia, né, também com a sociedade de forma geral, para debater que Espírito Santo a gente quer para o futuro, né? Porque nós estamos convivendo com uma realidade de 13% de desemprego, né? São mais de 300 mil pessoas desempregadas aqui no estado, e a maioria desses desempregados convivem aqui na região da Grande Vitória, mais da metade desses desempregados. O restante está no interior. E o interior, como é que você está vendo o interior do estado do Espírito Santo, diante de uma nova possibilidade
um estado que vive aí exprimido por eucaliptos, etc. e tal, tendo vários programas dessa ordem. Você mesmo, nesse desastre ou nesse crime ecológico da Vale do Rio Doce, você foi destaque porque você enfrentou toda essa situação no seu município. Você soube lidar bem com isso. Então, como é que você vê a sua região se recuperando dentro desse contexto que você está colocando aqui? Do ponto de vista ambiental, a recuperação ela vai ser lenta, né? E o tamanho do impacto do crime ambiental da Samarco e os efeitos disso, o desequilíbrio ecológico que gerou e o que vai se perpetuar aí ao longo dos séculos, né? É uma coisa tão grande que é difícil a gente prever e nem tem concordância na academia. Assim, diversas universidades, pesquisadores levantam aí laudos controversos, né? Nenhum positivo, infelizmente. Então eu fui colocado numa situação de vítima, porque estou liderando um município que foi atingido, né, pela poluição, que é o primeiro município a receber o Rio Doce, que vem de Minas Gerais, e adotei algumas medidas enérgicas, né, preservando o bem-estar da minha população. Então, assim, eu fui obrigado a agir como eu agi. Do ponto de vista político e também econômico, o Estado, se você pegar lá do extremo norte até o Rio Doce, muito mais do que o extremo sul, né? Historicamente tem uma relação ali com o Rio de Janeiro e tal, a gente tem uma população que há décadas espera o desenvolvimento chegar. Então, assim, são pessoas que vivem em condições próximas à miséria, né? Regiões muito pobres, e que viram o desenvolvimento da Grande Vitória acontecer de forma mais rápida do que lá no interior. Falando de Baixo Guandu, porque eu governo aquele município, né? Estou entrando agora no 6º ano de mandato. Era um município pobre, pequeno, muito violento, chegou a ser o 5º mais violento do Espírito Santo, né? Chegou em 2011 a registrar 25 homicídios. Então, assim, um município que estava preocupando sem contar notícias de corrupção e também o empobrecimento da população. O Baixo Guandu de hoje, depois de 5 anos de mandato, é um dos municípios que mais crescem no Espírito Santo. Estamos quase completando agora 1 ano inteiro sem nenhum homicídio. Até o ano passado a gente já tinha reduzido 60% o número de homicídios. É mais do que no Espírito Santo todo e é um dos menores índices do Brasil. Dia 10 de abril agora, quero até te convidar, tenho o prazer de receber vocês lá, da equipe aqui do Século Diário. Nós vamos inaugurar, no aniversário da cidade, a maior indústria de confecções do Espírito Santo, que vai gerar cerca de 250 empregos diretos. Então, assim, na cadeia vai gerar milhares de empregos, né, junto com os indiretos. Eu não tenho dúvida que vai potencializar a economia da região, não só de Baixo Guandu, e muito pouco tempo a gente vai ter um município de pleno emprego. É isso que as pessoas esperam, né, Rogério? As pessoas são violentas pela desigualdade social, que, a meu ver, a desigualdade é a mãe da maioria dos problemas sociais, né, que a gente vive. Elas esperam o desenvolvimento e que não chega. Os municípios são obrigados a trazer os seus doentes, as pessoas, né, desvalidas aqui para a Grande Vitória. É uma realidade antiga e que recorrentemente se prometem resolver sem solução. Então a gente vê que tem jeito. Veja bem, a gente resolveu o problema da violência sem dar um único tiro, com políticas sociais na veia, né? Levando os investimentos da prefeitura para as regiões mais carentes, dando um pouco de alento àquelas pessoas que ficavam esperando a ver navios e nunca chegava o desenvolvimento. A gente sente que tem uma necessidade dos governos estaduais pararem de fazer discurso de desenvolvimento e não abandonarem a classe empresarial, que são importantes, que é uma classe importante, são pessoas importantes que são, a maioria deles, empreendedores de verdade, que inclusive alguns botam o dinheiro do próprio capital nos seus negócios. Mas é preciso de parar um pouco de fazer essa política de faz de conta e levar o desenvolvimento de verdade para o Espírito Santo. Não só do ponto de vista empresarial, né?
mas o indutor tem que ser o Estado, né? Levar lá para Boa Esperança, Pinheiros, todos os municípios aí periféricos que são muito pobres, essas empresas que vêm bater a porta aqui do Palácio Anchieta. O empresário, quando ele quer vir de outro estado para cá, ou de outro país, ele bate aqui as portas do governador. Então é o governador que lidera o governo do estado que tem que induzir esse desenvolvimento. E nessa experiência que eu tive de prefeito, não é tão difícil assim induzir o desenvolvimento. Né? Deixa eu retornar à questão política partidária, que nós vamos eleger, estamos perto de eleger governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Você já mostrou como o PCdoB vai se portar. Agora, como o PCdoB está vendo esses candidatos que estão aí? Paulo Artung deve ser candidato, o Renato Casagrande pode ser candidato, ainda tem o Max Filho e ainda tem a Rose. Dentro desse universo onde a eleição vai se dar, quer dizer, onde vai se dar a escolha, como é que você vê esse embate aí? Assim, do ponto de vista histórico, a gente nunca teve uma pré-eleição, vamos dizer assim, né, um momento que antecede a campanha política, tão dividido. Né? Você pega aí os exemplos da campanha do Paulo contra o Max Mauro em 2002, que no começo foi uma campanha distante, o Paulo liderava com folga, depois apertou no final, mas ele acabou vencendo aquela eleição. E contra um páreo duro que era, né, e ainda é, o governador, ex-governador Max Mauro. Depois, na reeleição em 2006, ele passeou, né? Disputou naquela ocasião contra o Sérgio Vidigal, né? Até então ex-prefeito da Serra, e foi uma eleição com uma diferença de votos muito grande. Depois, no episódio do início daquela cisão do grupo que ele tinha construído, né? Ele sempre liderando, sempre o Paulo liderando. Em 2010, quando o Renato habilmente conseguiu se colocar como o candidato a governador, contrariando aí, reza a lenda, né, os interesses do próprio Paulo, naquela retirada do Ricardo, que era anunciado aí aos quatro cantos como governador há anos, né, antes da eleição. Pois bem, e aí houve a ruptura definitiva, né, assim, do grupo do governador Renato Casagrande com o então ex-governador Paulo Artung. E houve um embate, né? Em 2014 foi uma eleição disputada, vencida pelo Paulo. Hoje a gente tem mais jogadores assim de nível, de torcida, vamos dizer, nesse cenário. O próprio governador, né, que por estar no governo, por nunca ter perdido uma eleição, do meu ponto de vista, é a maior liderança política que o Estado já produziu aí, talvez em 100 anos. É muito difícil alguém nunca perder uma eleição e ser 3 vezes governador do Estado. Então já é um diferencial. O Renato, que saiu muito bem avaliado, né, do governo que ele fez, de 4 anos. A Rose de Freitas é uma senadora que tem o carinho de muitos prefeitos do Espírito Santo, é uma senadora municipalista, mas tem o problema de estar ligado ainda ao PMDB. Nós temos o Amaro Neto, que é uma liderança recente, né? Uma pessoa jovem, populista, mas que tem um respaldo popular muito grande pela televisão, pelo poder que a televisão, né, pela influência que a televisão dá. E a entrada do Amaro e da Rose meio que bagunçou, né, esse tabuleiro, assim, embaralhou as cartas. Porque nós temos no Senado o Magno, que também já foi testado e reeleito, e tem um universo de eleitores ali evangélicos muito grande, não só evangélicos, mas mais os evangélicos. E o Ricardo Ferraço, que também fez um governo mais voltado aí para o setor empresarial, né?
teve certo destaque nacional. Então nós teríamos aí 5 bons nomes para disputar 4 vagas, né? 6 nomes, né? Com o Amaro, você tem lá o governador, o ex-governador, os 2 senadores, né? O Magno e o Ricardo, e a senadora Rose, com o Amaro. Então são 6 nomes que são nomes de tamanho, né? O Amaro, por muito pouco, não foi prefeito de Vitória, né? E ele entra nos olhos aí da população capixaba como um todo. O que nós vamos tirar disso aí é a grande questão. Se a Rose é mesmo candidata, se ela sai do PMDB, né? Se ela vai para outro partido e vai tentar disputar a eleição de governadora. Eu acho que se tivermos aí... E tem também o Max Filho, né? Por que não falar do Max? Que tem ali a capilaridade do Espírito Santo todinha por conta do pai, principalmente, que foi governador e foi muito bem avaliado. Prefeito de Vila Velha pelo 3º mandato, foi deputado federal, já foi deputado estadual mais votado, então aumentou a dificuldade, veja. Paulo, Renato, Ricardo Ferraço, Magno, Rose, Amaro e Max Filho. Então, sim, esses nomes dão dor de cabeça para quem está sentado lá no Palácio Anchieta. Não vai ser uma eleição fácil, não vai ser um passeio como foi antigamente. Possivelmente, se nós tivermos 3 candidatos, possivelmente não, certamente a gente vai para o segundo turno. Repito aqui, vingando essas 3, pelo menos, candidaturas a governo do Estado. O PCdoB tem um deputado federal e tem uma votação agora expressiva. Vocês vão colocar onde esses votos? Em que candidato? A gente tem como norte fazer o palanque para a presidência da República, a candidatura da Manuela, né? Também gira na nossa tática eleitoral. Então, ter um palanque para a Manuela, reeleger o deputado federal Givaldo Vieira. Como ele veio para o partido recentemente, nós não tivemos tempo de filiar outros candidatos a deputado federal, certamente a gente vai ter que contar com uma boa coligação, né, para ele se colocar e disputar aí de forma a gastar menos energia possível, né, que é uma eleição muito difícil, só tem 10 vagas. Então gira em torno do interesse nacional, da discussão dos rumos que o Brasil vai seguir, né? Nós estamos vivendo um período aí de exceção, é um golpe que a gente teve no Brasil, não resta dúvida nenhuma. Então vai girar muito em torno disso. Quem são os candidatos a governador que vão falar pelo menos uma língua próxima daquela que a gente defende? E é a grande dificuldade disso, né? Tá bom. Obrigado pela entrevista e aqui você sempre foi muito bem recebido, até pela sua própria história, que bate um pouco com a gente, né? Obrigado. Eu que agradeço a você, Rogério, e a toda a sua equipe. Estamos sempre de pé e à ordem lá, à disposição de vocês. Tá, obrigado.